Olá, turma. Abraço a todos. Espero que estejam todos bem, com paz e saúde no meio dessa turbulência toda aqui, tá certo? Então sejam todos bem-vindos nesse novo formato de aulas remotas. E houve algumas mudanças na grade curricular, né? Exatamente por conta desse novo formato, né? de aulas, tá certo? Então a gente vai ver aqui alguns conteúdos bem mais enxutos, né? Bem mais organizados. E a gente abandona aquela rotina que a gente vinha fazendo no primeiro semestre, certo? Inclusive os conteúdos agora ficaram um pouco misturados, e porque são pertinentes ao novo momento, né? Então o plano anual ele nunca é engessado, certo? Então se for preciso mudar, a gente vai mudando, adaptando, exatamente para contemplar todos vocês aqui, não só do terceiro ano, mas primeiro, segundo e terceiro ano, tá certo? Então, gente, vamos lá, professor Javan, aqui com a aula 1 sobre organização do Estado brasileiro, tá certo? Então, quando a gente fala de organização, nós estamos falando do Estado, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da organização do povo brasileiro, certo? Então a gente vai falar aqui sobre a organização político-administrativa, a gente vai falar sobre a organização dos poderes, os três poderes do Estado, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, qual a relação entre os três poderes, o que um tem a ver com o outro, quem os compõe a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, tá certo? Então, começando aqui. A estrutura do poder no Brasil, né? A estrutura política. Então, o Brasil é um ente federado, né? Uma república federativa, composta por três poderes, como eu havia falado aqui, tá certo? Executivo, Legislativo e Judiciário, tá? Então, como que está organizado a estrutura do Estado brasileiro? Então, vamos lá, forma de governo. Detalhe aqui, gente. Fiquem atentos às questões forma de governo e sistema de governo. São dois conceitos, duas coisas diferentes, tá? Forma de governo, nós estamos em uma república, daqui a pouco eu explico por quê. Qual é a forma de Estado? É uma federação. Por quê? Porque é composta por vários estados que formam uma nação, tá ok? E o sistema de governo? Nós temos um presidente, a maior autoridade política do país é um presidente, por isso a forma é presidencialista, certo? E as características do Estado brasileiro? É um Estado democrático de direito, então essa parte do Estado Democrático de Direito vai dar aqui umas duas aulas posteriores, tá certo? Então, a princípio, a gente fala aqui sobre a estrutura do Estado brasileiro, em seguida a gente vai falar sobre a questão do Estado Democrático de Direito, porque é mais delicado, né? Vamos ter que trabalhar um pouco de legislação, vamos ter que entrar um pouco na Constituição, tá? Então, os entes federados, que é outra característica do Estado do Brasil, né? A União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios. Daqui a pouco a gente vê como é que se organiza também, certo? Então, o que é preciso para se ter um Estado, para ser considerado um Estado? E aqui eu entro com essa dica de leitura, 1808, Laurentino Gomes, né? É aqui que tudo começa. Essa data é uma data histórica, né, para o Brasil, porque é quando a família real chega ao Brasil fugindo de Portugal devido às invasões napoleônicas, tá ok? Então aqui vem o Dom João com toda a sua corte, né, para a Bahia, depois para o Rio de Janeiro. E é aqui que começa a ideia de povo brasileiro, porque até então você tinha pessoas aqui que não tinham uma identidade. E esse senhor aqui é ele que vai dar identidade ao povo brasileiro. Ele vai criar as primeiras universidades, ele que vai trazer a Biblioteca Nacional para cá, certo? Porque em Portugal já havia essa ideia de identidade, tipo, eu sou de Portugal, eu sou português, né? Então no Brasil não havia ainda essa ideia. Você estava aqui nesse espaço, nesse território, mas não tinha a ideia de se eu sou brasileiro, eu sou o povo brasileiro. Isso só vai se consolidar depois, né? Por isso, povo é o conjunto de pessoas que estão numa mesma ordem jurídica estatal, ou seja, que estão dentro do mesmo estado sobre as leis daquele estado, sobre as suas próprias leis, né? Sobre a sua jurisdição, como diz aqui, tá ok? Então fica aí a dica de leitura aqui, tá? Laurentino Gomes, 1808. Ele tem 1808, tem 1822, que é outra data também histórica para o Brasil, né? Mas a gente não vai se ater muito a isso, por enquanto não, tá? Fica aí as dicas de leitura. E para ser Estado também, você tem que ter o quê? Um território, certo? Você tem que ter um território. Para ser Estado, você tem que ter um território. E o limite, o que é o território? É o limite espacial, né, que exerce poder sobre pessoas e bens daquele território. Exemplo, nós estamos no território pertencente ao estado do Ceará. Piauí, nossos vizinhos, é outro território e o povo daquele território obedece às leis daquele estado. Ambos, Ceará, Piauí, estão no mesmo território nacional, certo? Então tudo isso juntando vai dar o quê? O povo brasileiro. Mas você não deixa de ser povo cearense ou povo piauiense. Deu para entender?
Então, o povo de cada estado forma um todo, né? Que forma o Estado brasileiro, certo? O que faz, né, cada poder, lá no início que eu coloquei, certo? Então, vamos ver aqui. A estrutura dos poderes do Estado brasileiro. Vamos lá. Nós temos o poder executivo, né, que é executado pelo presidente da República, o poder legislativo, os deputados e senadores, e nós temos aí o poder judiciário, STF. Vocês que forem fazer aí direito, vocês que forem fazer essa parte mais de advocacia, desembargadores, vocês vão ter que focar o quê? STF, aqui é a instância maior. Você chegar do ministro do STF em termos de direito no Brasil, você não tem mais para onde ir. Você é o ministro, você é o Supremo, né? Por isso que é chamado Supremo Tribunal Federal, que é o top dos top, né? Então, o objetivo é isso aí, gente. Para vocês que forem estudar direito aí, tá? Foca lá no STF, tá ok? Então, continuando aqui. Como que funciona essa questão do poder executivo? Na União, o que compõe? Presidente, no Estado, governador, Distrito Federal, governador, e o vice, né? No município, o prefeito e o vice-prefeito, tá ok? E cada um juntamente com seus ministros e secretarias, tá ok? Aí você pode imaginar como que funciona o legislativo e o judiciário também em cada vertente aí, tá certo? Então lá no início eu disse que o Brasil era uma república. Então vamos ver o que significa isso, tá? É uma república por quê? Porque o chefe é eleito pelo cidadão. Então, res pública. A palavra vem lá da Grécia Antiga, depois passa para o latim, né? Res, coisa, pública, público, aquilo que é de todos. Então, república é a coisa pública. A coisa pública que eu digo aqui não é a coisa menosprezante, é a coisa pública no sentido do respeito, certo? E é uma república federativa porque o sistema de governo consiste da união de vários estados. Lembra o exemplo que eu dei agora há pouco? Ceará, Piauí? Pronto, junta os outros 25 aí e você vai ter a união, que é exatamente a união dos estados, que vai formar o Estado brasileiro, ok? Democrática por quê? Demo, povo, crático, cracia, poder, poder do povo. É um sistema em que o povo é que elege os seus representantes, tá ok? E presidencialista, porque esse presidente é o representante do povo. Legal? Compreendido aí como é que funciona essa estrutura? E aqui você vai entender melhor como é que funciona o sistema presidencialista, né? Nós temos um presidente que escolhe seus ministros. Vou ativar esse covinho aqui para vocês entenderem melhor. Aí nós temos aqui, ó, um presidente que escolhe seus ministros. E esses ministros, certo? Eles têm que prestar conta com o presidente, tá ok? Exemplo, nós estamos dentro de um governo que acho que na história do Brasil, não pesquisei ainda, mas eu posso estar pesquisando para vocês, é o presidente que mais perdeu ministros. Por quê? Como os ministros têm que prestar conta ao presidente, são cargos de confiança, né? Eu sou eleito, eu lhe chamo para tomar conta de uma pasta. Você vai ser ministro da Educação, você vai ser ministro do Meio Ambiente, você vai ser ministro da Justiça, né? Então você tem que prestar contas a mim. Então esse governo que está aí, o que tem acontecido? Os ministros não concordam com o que ele quer que os ministros façam, e os ministros pedem demissão, e aqueles que não pedem demissão são demitidos, né? Então, tá aí o histórico de ministros caídos, tá? Em seguida você tem o Congresso, certo? Você tem o Congresso Nacional aqui, ó. Congresso que é composto por quem? Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, né? Então isso vai formar o Congresso Nacional, tá ok? O que esses caras fazem, ou deveriam fazer? Fiscalizar o presidente, certo? Fiscalizar o presidente. Isso acontece na prática? Nem sempre, né? Porque a gente sabe das uniões, das coligações que são feitas, o pagamento de propina para aprovar projetos, um projeto às vezes que não vai beneficiar o povo e sim somente eles. Tem verbas, né? Que são as compras de votos e todo mundo sabe que isso acontece, é crime, mas nem sempre todos são punidos. Tá ok? Então essa é a forma do sistema presidencialista no Brasil, tá? Recapitulando aqui, você tem o regime de governo democracia, a forma de Estado que é a federação, só um resumo, né? A forma de governo que é uma república, o sistema de governo que é o presidencialista. E como que isso é exercido, pessoal? Isso é exercido através da política. Da política, que é a arte de direcionar, né? De atuar e refletir do Estado.
Aqui a gente fala assim, os políticos brasileiros, né? Dá a entender que os políticos são só os governantes, né? Mas todos nós somos políticos. O povo é um ser político, tá? E essa política é que controla exatamente o quê? A organização estatal, a organização do Estado. Todos os projetos que são votados em Brasília, ou os projetos que são votados nas câmaras estaduais, ou nas câmaras municipais, são leis para toda a sociedade. Então, independentemente da sua vontade, você vai ter que seguir essas regras. Você vai ter que seguir essas leis. Quando você diz assim, eu não gosto de política. Beleza, você não gosta, mas quem gosta está lhe controlando. Tá? E outro, você ainda é obrigado a seguir tudo que eles fazem. As leis, os decretos, todos nós estamos sujeitos. Então você diz, eu não gosto de política. Isso é ser ignorante politicamente falando. É ser analfabeto político. Quando você diz, eu não gosto da política. Por mais que você não goste, você tem que pelo menos entender o funcionamento da mesma. Você tem que entender como é que funciona. Certo? Para que você não seja manipulado, para que você não seja uma pessoa alienada. Tá ok? Futuramente, nas aulas posteriores, a gente vai ver também, só deixando logo aqui uma deixa, né? Sobre política, poder e Estado, como que está organizado. Se vocês analisarem aqui essa animação, você está vendo aqui, ó, uma espécie de uma gangorra, né? Você tem na ponta um político sozinho e do outro lado você tem uma maioria de pessoas. Então, essa aqui é a proposta, certo? Se o povo, que é a maioria, né, realmente tomar decisões certas, vocês podem eleger ou derrubar políticos, certo? Então, essa aqui é a proposta para que você entenda como é que funciona toda essa estrutura da política no Brasil, tá ok? E aqui nós temos uma pequena chave só para você entender o funcionamento do Estado brasileiro, né? A mão que arrecada é a mão maior, né? Então a mão que cuida é a mão que te maltrata, certo? Então isso é uma chave que reflete, e é uma crítica até, né, ao papel do Estado, porque são tantos impostos, né? O Brasil é um dos 10 países que mais cobra impostos de seus habitantes, né? E você não vê muito retorno desses impostos, porque a proposta é cobrar imposto, mas ter o retorno. Eu pago IPVA, eu mantenho meu transporte em dias, mas eu tenho que ter estradas boas, né? Eu tenho que ter pavimentação, tá ok? Eu pago meus impostos, mas eu tenho que ter uma saúde de qualidade, eu tenho que ter espaços para que quando eu precisar do governo, esse governo poder me auxiliar, tá certo? Então, gente, basicamente era isso, certo? Essa aula sobre a estrutura do Estado do Brasil, do Estado brasileiro, né? Fica a dica de leitura aí, podem ir na internet para ver a resenha desse livro, né, o 808. E em relação a atividades, eu estarei postando no grupo da escola, no Google Classroom, certo? E aqui é a primeira aula, certo? Depois vai ter, vamos fazer 3 aulas sobre a estrutura do Estado brasileiro, tá ok? Então, eu fico por aqui, abraço, até a próxima.